Olá pessoal, tudo bem? Olhando agora para a situação, para o cenário internacional da guerra no Oriente Médio, de Israel com Hamas, e aí já entra outros grupos, Hezbollah, grupos de todo tipo de terrorista e tal, e países do Oriente Médio já querendo entrar na guerra contra Israel. E o pior de tudo, aqui no Brasil, vendo como se posicionam alguns contra Israel, até mesmo nas faculdades, a gente vê isso não é de hoje, contra Israel, contra os valores cristãos também, contra os valores judaicos cristãos, né, contra os judeus e os cristãos. Percebemos e vemos que nada mais é do que cumprimento das Escrituras. Paulo disse que, em a sua segunda carta aos Tessalonicenses, que o anticristo será um homem inspirado, capacitado pelo próprio diabo, e esse homem vai se levantar na terra, e sua tarefa, sua principal missão será se levantar contra, se opor contra tudo que se chama Deus. Esse anticristo não temos base bíblica para dizer que ele já foi revelado, não temos base bíblica, né? Mas só que Paulo diz outra coisa interessante. Ele diz: esse mistério da impiedade, que vai se manifestar em sua plenitude com a vinda e a revelação desse anticristo, esse mistério da impiedade já está em vigor, ele já opera, segundo o próprio Paulo fala na sua segunda carta aos Tessalonicenses, como eu disse. E nós vemos isso agora. Se você fosse perguntar, se você for alguém que tem algum tipo, e tem com certeza algum tipo de sensatez, de um pensamento calmo, moderado, para analisar os fatos e ver direitinho, você vai perceber que não há justificativa para tanto ódio contra Israel. Porque Israel é um povo que na Bíblia tem promessa de Deus. Deus chamou Abraão, de Abraão tirou os israelitas, né? O povo, primeiro o povo hebreu, depois israelita, judeu, e agora se chama israelense. Então esse povo tem promessa. O anticristo, se lembre que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, ou contra tudo que é, e contra tudo que é objeto de culto, porque ele quer ser cultuado, ele quer ser o centro, o anticristo, o diabo. Então Israel, se você for ver, Israel não faz mal a ninguém. Me diz aí o que Israel fez ao longo da história, se não contra-atacar. Não estou aqui, não tem carta de defesa aqui, alguma coisa assim, para defender Israel, mas é a história que conta. Você vê hoje, Israel é a única democracia daquela região toda ali. Você não vê uma guerra de Israel, algum ataque, vamos dizer assim, que não seja justificado, não seja, vamos dizer assim, revidando um ataque. Quem ataca são os grupos. Israel, depois que foi tirado da sua terra no ano 70, um fato histórico chamado a diáspora, e isso não está só profetizado na Bíblia por Jesus, como ele disse, que eles seriam tirados da terra, não ficaria ninguém, a terra ficaria deserta. Você pode consultar qualquer livro de história que você vai ver. Israel foi tirado da sua terra e expulso no ano 70. Os árabes só chegaram lá a partir do ano 600 e alguma coisa, com a expansão do Islã. Então Israel tem registros bíblicos, e se alguém não acredita, consulte o livro de história, você vai ver que Israel já estava naquela terra bem antes dos árabes chegarem. Foram apenas expulsos. Se você foi expulso da sua terra, não interessa quantos anos passam, você vai dizer que aquela é sua terra. Você não saiu de lá à toa, você foi expulso, você não saiu pela sua vontade, né? Pois bem, então Israel, no mundo todo, para onde Israel ia, Israel prosperava, Israel era bênção, Israel procurava cuidar dos seus negócios, israelitas, judeus, mas sempre perseguido. O antissemitismo foi sempre a marca, né, da história, na história, sempre, vamos dizer assim, essa marca, essa cicatriz, essa coisa ruim. Onde Israel foi? Por último, o Holocausto. Que justificativa tinha Hitler para perseguir Israel? Você já parou para pensar nisso? Por que ele persegue tanto? É história, o Holocausto judeu. Leia e você vai ver. Que justificativa ele tinha? Qual povo foi tão perseguido na terra? Mais do que os israelitas ou os cristãos? É o cumprimento do que está escrito. Esse anticristo, que ainda não foi revelado, mas o mistério dele, o mal que ele vai trazer em grande escala, esse mal já se manifesta. E se manifesta em ódio contra israelita e contra os cristãos. Você vai ver que você vê nas faculdades piadinha contra cristão. Um tempo desse, você lembra disso,
quando o presidente, então candidato Bolsonaro, venceu as eleições, eu assisti isso, eu vi isso, né? Eu não estou aqui contando história de ninguém, eu vi isso, assisti isso. Quando o Magno Malta, né, que fez uma reunião, assim, uma rodinha, assim, fizeram uma oração agradecendo a Deus, quando saíram ali os resultados das urnas apontando o Bolsonaro como vencedor das eleições. Quando ela viu, ela disse, olha gente, ela criou um pânico, né? A Miriam Leitão, jornalista da Globo, dizendo, o Estado, eu fico com medo disso, porque o Estado é laico, e porque mexe o cristão. Ele é um cristão, ele não pode agradecer a Deus? Não, não pode, nesse país não pode. É um ódio contra tudo que é de Deus, que se chama Deus. Pois bem, 4 anos se passaram, o Lula venceu. E aí teve dentro do palácio festas da Umbanda, Quimbanda, Candomblé. E para completar agora, até mesmo aquele, lembra lá, que está sendo notícia, e é verdade, o SUS, né, tem lá no documento do SUS dizendo que o SUS vai contar com a parceria dos umbandistas para tratar pessoas com doenças mentais. Ora, não é uma religião, e cadê que a Miriam Leitão ou qualquer outro fala e reclamam que o Estado é laico? Mas quando se trata de igreja, o Estado é laico. Aí vem o escândalo, vem o alarme, vem o pânico. Mas quando se trata de qualquer outra religião, pronto. Se você assistir e acompanhar direitinho, os atores cristãos que estão por aí pelo mundo, eles sempre falam do quanto eles sofrem por ser cristão, se manifestar como cristão. Então o que está acontecendo nada mais é do que o que Paulo diz. Esse mistério da impiedade já opera. Isso é um ódio contra tudo que é de Deus. E esse ódio vem de Satanás. São pessoas que, muito embora às vezes até inconsciente, não sabem. Esse ódio ele é suscitado, ele é incitado por Satanás. Você pode ver a esquerda comunista no Brasil e no mundo. Se você não sabe, o Hamas é um partido de esquerda, que se diz partido de esquerda lá. Né? Então, essa doutrina comunista ela carrega no seu, vamos dizer assim, no seu alforge, junto consigo, esse ódio contra o cristão, contra o que é de Israel. Você vai ver movimentos contra Israel injustificáveis. Por que o mundo não apoia, já que defende tanta democracia, os valores democráticos? Por que o mundo não apoia Israel? Já que Israel é uma das, acho que talvez a única democracia de toda aquela região ali cercada. Ali a maioria são ditaduras, são regimes liderados por, vamos dizer assim, pelo Islã, onde a forma de governar, de administrar, não tem nada a ver com democracia. O povo é obrigado a seguir determinadas regras, né, ali impostas. Israel é a única democracia e então é o mais perseguido. Procura-se justificativa em tudo, por exemplo, chama-se, por exemplo, Israel de colonos, sionistas colonos. A ONU, quando fez a partilha em 1947, a ONU se baseou, claro, na história. Aí alguém diz, não, foram os empresários judeus que influenciaram e não sei o que, negativo, porque se cria essa narrativa. Na verdade, a terra é de Israel. E se você for ver historicamente, aí quem não acredita na Bíblia pode lançar a mão da ciência, pode lançar a mão dos registros bíblicos. Por exemplo, onde Jesus viveu, Jesus era o quê? Ele não é descendente dos judeus? Você vai ver, por exemplo, a história, olha na história, Nabucodonosor invadiu o quê? Qual lugar? A Judéia, né? O reino do sul de Israel, e levou por 70 anos no cativeiro. A história vai contar isso aí. Quantas vezes aquela terra foi invadida no passado e quem estava lá? Em nenhum momento cita os árabes, em nenhum momento cita palestino. A própria Bíblia mostra. Eu estou falando isso, você pode consultar a história. Então, a partir do ano 1800 e alguma coisa, 1850, na metade, aí, 1850 em diante, né, com o movimento sionista, os judeus decidiram voltar para sua terra, porque não tinha onde ficar. Onde chegava, o antissemitismo levava ao extermínio da raça. Então eles disseram, ou a gente volta para a terra e brigar pelo que é nosso, ou a gente vai ser exterminado aqui fora. Qualquer um de nós, qualquer um faria isso. Qualquer um faria isso. Né? Onde você vai, a espada atrás. Onde você vai, morte, discriminação, perseguição. Por último, o Holocausto. Foi quando eles disseram, ou a gente volta para a terra, ou a gente vai ser exterminado. Então lá, infelizmente, né, eu digo infelizmente, eu não tenho nenhum tipo de preconceito contra a raça nenhuma, infelizmente já tinha um povo lá, que tinha migrado para lá, e a ONU tentou encontrar um meio, e deu a maior parte, percentual pequeno, 56% a 40 e pouco por cento para os palestinos, 50 e poucos por cento para Israel. Israel aceitou, um ano depois criou o Estado de Israel. Os palestinos nunca quiseram formar Estado, e pelo contrário,
Um dia depois que Israel decretou oficialmente a criação do Estado judeu, do Estado de Israel, os palestinos atacaram. E aí Israel revidou na guerra, e aí é guerra. Aí tomou o território. Israel já acrescentou, aumentou seu território para 79%. E por aí foi até hoje. Conquistou territórios que posteriormente devolveu até, né? Então, se levarmos esses critérios que estão falando de guerra, alguém veio contra ti, tomar teu território, tu venceu e tomou dele. Mas não é esse o critério, a questão é histórica, a questão, e não é só religiosa. Os dois povos brigam por causa de religião. O Islã briga por causa de religião para aquela terra, não tem nada a ver porque chegou primeiro. E Maomé reinterpretou a Bíblia e entendeu que a promessa não era para Isaac, para o povo judeu, era para Ismael, o filho mais velho de Abraão. Então eles entenderam, o Maomé passou isso, né? Ele foi o fundador, ele é o único profeta do Islã, e ele passou isso. Então a briga é religiosa. Agora, tanto a Bíblia, que como nós cristãos cremos, mas aí se alguém não quer crer, lance mão da história, você vai ver. Israel foi expulso da sua terra no ano 70, ou seja, estava lá. E você vai ver registros arqueológicos, registros históricos, de todas as formas, mostrando que aquela terra é do judeu, toda aquela terra chamada Palestina, que o nome não era Palestina. Isso foi colocado pelo imperador romano, que parece que é Adriano, né? E até mesmo para desligar, para desvincular Israel da sua história milenar, dos seus laços e raízes lançadas ali há mais de milênios ali naquela terra. E o Islã, né, com a expansão, já falei aqui do Islã, os árabes, a partir do ano 638, entraram na terra, já foram construir a mesquita, lá o domo, né, lá o domo da rocha, bem no lugar do templo. Você vê como é, bem no lugar do templo, onde Davi disse e deu a planta para Salomão, dizendo: o templo tem que ser construído aqui. E a gente sabe que Davi e Salomão foram reis judeus e não árabes. E era lá que Israel adorava a Deus, era aquele templo, aquele monte, mesmo a eira de Araúna, o mesmo monte Moriá onde Abraão ia sacrificar Isaac, não Ismael, né? Então eles construíram bem ali. Então a questão é religiosa e Israel não abre mão. Agora, se você for ver, Israel é a única democracia que tem lá, naquela região. E esse ódio que se manifesta não só contra os judeus, mas contra a igreja, contra os cristãos, ela tem origem no inferno, no diabo mesmo. Paulo disse isso. O iníquo, que é o Satanás, que vai levantar um homem na terra, chamado de anticristo, ele se levanta, ele se opõe contra tudo que se chama Deus. Tudo está relacionado a Deus. Então, Israel está relacionado a Deus, porque é um povo chamado, criado por Deus. A igreja é um povo chamado por Deus. Então, tudo que é de Deus, ele se levanta, e é o que está acontecendo hoje. Fique ligado, você que se diz cristão, sobretudo na história bíblica, e aí você não só na história bíblica, você vai ver que a história secular vai justificar, vai confirmar esses fatos bíblicos. Ok? Vou ficando por aqui.